O debate ele é realmente bastante profundo, porque, de um lado, direitos humanos, de outro lado, uma sensação de impunidade. Perfeito, perfeito. Evidentemente, esse ponto também é extraordinário, porque, veja só, a sociedade tem toda a legitimidade de cobrar uma punição, até porque essa mesma sociedade é contribuinte. Né? Essa sociedade paga impostos, ela não pode ficar à mercê de uma desordem social, né? De uma desvinculação da paz social. Por outro lado, o cidadão que comete um crime também está nessa condição, porque ele também é contribuinte no mais das vezes e também paga seus impostos. Então, se um cidadão deveria ter condições de ser bem atendido num sistema de saúde, também quando comete um crime deveria ter dignidade, ou seja, é legítimo que lhe retiremos a liberdade, mas não é legítimo que lhe retiremos a dignidade. E aí, esse mesmo cidadão que nós exigimos, esta sociedade exige que cumpra a lei, o Estado não cumpre a lei com ele. Basta que a gente lembre aquilo que está disposto na Lei de Execução Penal, a nossa LEP, né, onde determina que as celas sejam individuais, tenham condições sanitárias e de alimentação dentro do próprio sistema, que não retira a dignidade. Hoje nós temos esta superlotação que me referi há pouco, que evidentemente quase coloca duas pessoas onde deveria ter apenas uma. Inclusive há presídios, como no caso o Presídio Central de Porto Alegre, que tem muito mais do que isso. São números gerais, aproximados. Né? Então, ou seja, o Estado que cobra o cumprimento da lei não cumpre a sua parte, não cumpre a própria lei. Lembramos que, alguns anos atrás, naquela situação em que o primeiro comando da capital, o PCC, impôs um caos a São Paulo, a cidade de São Paulo, aquele manifesto do PCC era apenas no sentido de cobrar do Estado o cumprimento da lei. Parece uma loucura isso, né? Mas o preso cobrando que o Estado apenas cumpra aquilo que ele mesmo elegeu enquanto norma penal. Então, estamos cobrando algo que nem o próprio Estado está cumprindo. Evidentemente que essas decisões judiciais têm um cunho político, têm um cunho de chamar, e aí é o que eu vejo a grande importância disso tudo, tem um cunho de chamar a sociedade, essa sociedade que escolhe os seus mandatários, para que ela eleja as suas prioridades. Né? Se nós queremos ter esta paz social e queremos ter a busca pela justiça, evidentemente nós vamos ter que mudar os nossos valores, sob pena de nós estarmos tratando seres humanos, e aí entram os direitos humanos, como animais ferozes, que vão apenas reproduzir esta violência e fatalmente sairão de lá ainda mais violentos, tornando isso uma bola de neve e sem resultados alcançáveis em pouco tempo. Professor, como é que o senhor vê essa questão dos crimes midiáticos? Né? A influência, alguns crimes viram verdadeiros shows na mídia. Sem dúvida. Nós tornamos uma espécie de reality shows mesmo. É um tema também interessantíssimo de ser tratado, porque muitos autores da comunicação falam muito bem sobre isso. Inácio Ramonet, que é um jornalista do Le Monde da França, enfim, o nosso inigualável Humberto Eco, dentre outros tantos, tratam dessa matéria a partir do viés da própria comunicação. E isso acaba fechando com aquilo que a gente pensa em termos de processo penal. O fato é que a violência urbana vende muito, justamente nessa estrutura de que todos nós estamos acuados, cada vez mais trancados dentro de casa, né? Nos equipando com alarmes, enfim, com segurança privada, etc., com medo dessa violência que está nas ruas, e por conta disso se torna um grande negócio. E a partir do momento que se torna um grande negócio, nós banalizamos todo esse tratamento. Prendemos aqueles que talvez não necessitassem ser presos, soltamos aqueles que talvez necessitassem estar presos, né? Violamos aquela garantia individual, constitucional, que é o estado de inocência, e de maneira que nós alimentamos cada vez mais a necessidade de prisionerização. O que aconteceu nos casos agora, Nardoni e Eloá, foram exatamente isto. No caso Eloá, inclusive, a mídia chegou a tomar as rédeas da própria negociação, fazendo ligação para o telefone celular daquele sujeito, o Gutenberg, que estava sob posse de duas meninas reféns, e ele perguntando se estava ao vivo para o Brasil todo. Quer dizer, evidentemente que nós sabemos
que há toda uma técnica de negociação numa situação conflitante como essa de sequestro, e nós não podemos usurpar desta liberdade. Não estou aqui, evidentemente, defendendo qualquer tipo de censura. Eu acho que a liberdade da imprensa... Uma coisa é a informação. Sem dúvida. Uma coisa é a informação. Outra é o show, né? Exatamente. E as lições estão aí já há muito tempo, né? Como, por exemplo, o caso da escola base, que acabou hoje sendo um elemento, inclusive, de estudo para os nossos jornalistas, né? No sentido de acreditar em fontes que não tinham toda esta credibilidade e, portanto, cometer-se verdadeiras violências à imagem. Aliás, imagem essa é irreparável. Nós comparamos com uma espécie de um vaso de cerâmica, uma cerâmica chinesa, quando quebra, né? Você pode até gastar vários tubos de cola e tentar reconstituí-lo, mas nunca, jamais será o mesmo vaso. Ele sempre terá todos aqueles arranhões e aquelas fagulhas deixadas por aquele acidente que lhe foi imposto, né? Então a imagem de alguém é exatamente nesse contexto. Nós temos que pensar muito bem, porque a antecipação da prisão não nos dá garantia de punição. Deixar alguém preso 1, 2, 3 meses não significa certeza da punição. E aí um grande problema, porque o nosso sistema hoje está atarrancado, ou seja, está muito travado por conta dessas dificuldades orçamentárias que nós temos. E aí acaba gerando esse descrédito perante a comunidade, porque eu vejo como, por exemplo, um grande item fomentador de impunidade é a própria prescrição, né? Dentro do próprio processo penal. Deixamos, ou melhor, não processamos no tempo hábil, e diga-se de passagem também uma garantia constitucional que todo cidadão seja processado em prazo razoável. Foi o último inciso que nós adicionamos ao artigo 5º, lá no inciso 78. Né? Todos nós temos um prazo razoável como garantia para ser julgados. Não somos julgados, evidentemente, que uma causa extintiva de punibilidade vai se operar aqui, nesse caso, a prescrição. E aí como é que eu justifico a uma comunidade que eu deixei de processar alguém, demorei mais uma década para se chegar até a elucidação final com o julgamento, e agora o sujeito está saindo livre, né? Esse tipo de situação que nós temos que pensar, porque tudo passa também por uma vontade política de dotação orçamentária, e isso passa pelas escolhas daquilo que é prioridade. Com certeza. Olha, professor Fernando, só essa questão que a gente entrou agora da impunidade rende um outro programa que certamente nós vamos fazer. Mas acabamos chegando ao final do programa de hoje. Quero agradecer a sua presença aqui, trazendo esses esclarecimentos e contribuindo para que o nosso telespectador da UPF TV possa ter esse acompanhamento. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição para estar tratando desses importantes temas na área do direito penal. No programa dessa semana, nós conversamos com o professor Luiz Fernando Pereira Neto, professor mestre de Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo. Na próxima semana, nós vamos estar de volta aqui na UPF TV. Obrigado também pela sua audiência. Até lá!